Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra A Bíblia Satânica. A Bíblia Satânica, pessoal, quando ela foi publicada, conta-se que ela foi mais vendida do que a própria Bíblia cristã tradicional. Nas bibliotecas, enfim, se procurava muito a Bíblia Satânica. Em todos os lugares, quando a Bíblia Satânica foi produzida, foi publicada, melhor dizendo, todos queriam conhecer esse livro, todos queriam saber do que se tratava. A Bíblia Satânica ela foi escrita por Anton LaVey. Anton LaVey, também chamado de Anton Sandor LaVey, ele nasceu em Chicago em 11 de abril de 1930 e veio a falecer em São Francisco no dia 29 de outubro de 1997. Então, há pouco tempo atrás ele morreu. Ele morreu em 97. Bom, ele fundou a Igreja Satânica nos Estados Unidos, no dia 30 de abril de 1966, onde até hoje são realizados vários cultos satânicos, enfim. A Bíblia Satânica de Anton LaVey, ela é dividida em 4 livros dentro dela. Dentro dela mesmo ela é dividida em 4 livros. O primeiro livro é o chamado Livro de Satã, e tem a ver com o elemento fogo. O segundo livro é o chamado Livro de Lúcifer, que tem a ver com o elemento ar. O terceiro livro é o livro de Belial, que tem a ver com o elemento terra. E o quarto livro é o livro de Leviatã, que tem a ver com o elemento água. Então, esses são os 4 livros que estão dentro da Bíblia de Satã. Lembrando que a Bíblia de Satã ela não é uma paródia da Bíblia cristã, no sentido dela ter aquela capa preta, a contracapa, páginas de Bíblia. Não, não. A Bíblia Satânica é um livro de aproximadamente 200 e tantas páginas, portanto não é uma paródia da Bíblia, E o autor ele nunca quis fazer necessariamente uma paródia da Bíblia. Quando ele fala de Bíblia de Satã, o que ele quer dizer que é considerado por ele, era considerado por Anton LaVey como o livro mais importante, aquele livro base, que todo satanista deveria de ler, e todos aqueles também que não são satanistas devem ler para conhecer melhor o que é o satanismo, o que vem a ser o satanismo. Pois tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida, deturpada acerca do satanismo. O livro ele faz uma alusão ao assim chamado A Rebelião de Atlas, que é uma outra obra muito importante, muito interessante, que foi escrita há muitos anos atrás. A obra também ela faz a citação da República de Platão, a Política de Aristóteles, o Príncipe de Maquiavel e os escritos de Nietzsche, Hobbes, Locke, Marx e Sartre, do existencialismo. Lembrando que alguns desses autores, como Sartre, que era existencialista, Nietzsche, que era ateu, enfim, alguns deles foram considerados os verdadeiros pais filosóficos do assim chamado ateísmo moderno. A Igreja de Satã, então, foi fundada no dia 30 de abril de 1966, considerada o ano número 1 pelos satanistas daquele grupo. Começou como um fórum intelectual dedicado à investigação e aplicação das artes negras e se tornou em um movimento filosófico de primeira magnitude, segundo a Bíblia de Satã. O satanismo ele tem sido mal interpretado, segundo a Bíblia de Satã, frequentemente como mera adoração ao diabo, quando de fato constitui um claro rechazo na língua espanhola, que eu não me lembro agora como é que se diz isso em português, de toda forma de adoração como um componente desejável da personalidade. O satanismo defende a liberdade sem restrições, mas só até o ponto que as preferências próprias não violem as dos outros. Cabe salientar que o satanismo é uma filosofia do indivíduo, não das massas. Não existem declamações políticas coletivas à exceção da advertência de Crowley. O mais grave de todos os pecados é o auto-engano, segundo a Bíblia de Satã. Isso, e eu estou lendo pequenos trechos da Bíblia de Satã. Eu li a Bíblia de Satã, dei uma estudada nela, estudei ela um pouco, e agora eu estou lendo algumas anotações aqui. Segundo a Bíblia de Satanás, desde novo
Desde novo, Lavey percebeu a realidade humana como cheia de cinismo. Então, na opinião de Lavey, os seres humanos são cínicos. Mais tarde, Lavey foi trabalhar num circo. No circo, ele ajudou Clyde Beatty como domador de animais selvagens e rapidamente desenvolveu uma forte afinidade pelos grandes felinos, o que marcaria sua personalidade de uma forma bastante curiosa. Lavey declarou: "Todas as criaturas animadas são basicamente bestiais, e as ordens sociais são uma supressão desse selvagerismo inato." Isso já falando também do ser humano, estabelecendo uma relação similar entre seres humanos e animais. Depois disso foi para as feiras ambulantes, os carnavais, onde ele veria como as pessoas gostam de zombar das pessoas disformes, deformadas fisicamente, alegrando-se por não serem elas. À medida que ele viu que a natureza humana é má e bestial, ele se interessou por criminologia na universidade e chegou a trabalhar como fotógrafo do Departamento de Polícia de São Francisco. 3 anos depois, mais tarde, ele resolveu ganhar a vida como tocador de órgão. O que buscamos, segundo Lavey, é uma psicologia metafísica que atraia o homem intelectual depois de haver dado às suas origens brutais e animais as considerações apropriadas. Por isso, o nosso símbolo é, o chamado Baphomet. Né? No final da Bíblia Satânica, a Bíblia Satânica declara: aquilo que o homem instintivamente sempre tem tido medo de proclamar, que ele é potencialmente divino. Na Bíblia de Satanás é dito que a rebelião de Lúcifer no céu foi um ato de independência intelectual e genuína em relação a qualquer poder dominante. Tá? Então, segundo o satanismo de Anton LaVey, mais precisamente segundo a Bíblia de Satã, a rebelião que ocorreu no céu, foi exatamente isso, uma rebelião contra toda forma de opressão. Lúcifer, Satã se declarou contra toda forma de repressão. Então, Satã de alguma maneira ajudou, naquela rebelião celeste, a promover a liberdade, acima de qualquer forma de opressão. O que Deus queria, de alguma maneira, por essa lógica, era oprimir os seres angelicais, fazendo-os obedecer a rigor tudo aquilo que ele mandava. E dessa maneira Satã então se rebelou contra isso. Na página 28, na página 28 aqui, estão as assim chamadas 9 declarações satânicas. Número 1, Satã representa complacência em lugar de abstinência. Número 2, Satã representa a existência vital em lugar de sonhos espirituais. Número 3, Satã representa a sabedoria perfeita em lugar de auto-engano hipócrita. Número 4, Satã representa a amabilidade a quem a merece em lugar do amor aos ingratos. Número 5, Satã representa a vingança em lugar de oferecer a outra face. Número 6, Satã representa a responsabilidade ao responsável, em lugar de procurar-se com vampiros psíquicos. Número 7, Satã representa o homem como outro animal, algumas vezes melhor, a maioria das vezes pior que aqueles que caminham em 4 patas, o qual, por causa de seu divino desenvolvimento intelectual, se tem convertido no animal mais vicioso de todos. Número 8, Satã representa todos os assim chamados pecados, que levam à gratificação física, mental ou emocional. Número 9, Satã representa o melhor amigo que a igreja tem tido, já que a tem mantido no negócio todos esses anos. Depois surge, tudo isso estava escrito no primeiro, na introdução. Depois surge o primeiro livro dentro do livro de Satã, que é chamado O Livro de Satã. A Bíblia Satânica ela tem dentro dela um livro chamado O Livro de Satã, relacionado ao elemento fogo. O narrador começa nessa parte defendendo Satã, dizendo que ele é um dos personagens mais importantes das religiões e que de fato as mantém em pé, porque se não fosse por um ser negativo, as religiões não mais existiriam. Então nesse livro, nessa primeira parte da Bíblia Satânica, nesse livro, o Livro de Satã, ele resolve falar: no fogo, é dito que amar aos inimigos nos torna sujeitos e escravos deles, e que por isso deve ser considerado uma lei tola. Se alguém nos bater, devemos revidar, segundo a Bíblia Satânica. A vida é a grande satisfação das paixões, a morte é a grande abstinência. Portanto, aproveite a vida, aqui e agora. Então o satanismo ele prega o seguinte: quando você está vivo, você está sempre tendo sonhos, desejos, impulsos, ambições,
Mas quando você morre, você passa a não ter mais desejos, ambições, sonhos, impulsos, nem absolutamente nada. Então o satanismo prega da seguinte maneira: aproveite a vida enquanto você a tem. Abster-se dos prazeres significa morte. Entregar-se aos prazeres significa vida. Se sentir bem consigo mesmo significa vida. Abrir mão dessa sensação de estar bem consigo mesmo significa morte. Bendito, diz a Bíblia satânica, benditos sejam os valientes, né? Pois eles obterão grandes tesouros. Malditos aqueles que creem no bem e no mal, pois se deixam assustar por sombras. Tá? Depois vem o chamado... Então, nessa primeira parte, vemos de alguma maneira a divinização do ser humano dentro da Bíblia satânica. Depois surge o segundo livro, o chamado livro de Lúcifer, que tem a ver com o elemento ar, tá? E tem a ver também com a iluminação. Ele começa nos falando que Lúcifer era o deus da luz, do ar e do conhecimento no Império Romano. A verdade por si mesma nunca libertou ninguém. É a dúvida que traz a emancipação mental. Segundo eles, os grandes cientistas, eles só são cientistas por causa da dúvida, e a cura das doenças só veio por causa da dúvida. A partir da hora em que surge a dúvida, surge também o questionamento, e a pessoa ela passa a pesquisar, a desejar ir além, a desejar conhecer mais, né? Então é a dúvida que leva à emancipação do homem, e não a certeza, tá? Deus é o fator de equilíbrio na natureza, e não como um ser que se preocupa com o sofrimento humano. Qualquer um que pense em Satã como mal deveria ter em conta todos os homens, mulheres e meninos e animais que morreram porque isso era da vontade de Deus. Aí está nos remetendo à Bíblia, ao período em que Deus, segundo a Bíblia, ordenava Josué e Moisés, por exemplo, a entrarem na terra de Canaã e matarem mulheres, crianças e animais inocentes. Na Bíblia de Satã é dito que os homens não devem rezar, mas sim agir, que a reza nada mais é do que perder tempo, que deveria ser usado na ação que geraria o resultado positivo. Tudo não passa de ação e reação. A Bíblia satânica diz que os 7 pecados capitais são necessários à vida humana e que devem ser valorizados. Satã, como um deus, semideus, salvador pessoal ou como queiras chamá-lo, foi inventado pelos formuladores de toda religião sobre a face da Terra, com um único propósito: controlar as atividades e situações supostamente reprováveis do homem aqui na Terra. Tem consequência: qualquer coisa que levasse à gratificação física ou mental foi definida como má, assegurando assim toda uma vida de culpa injustificada para todos. O satanismo se preconiza a liberdade sexual, mas unicamente no verdadeiro sentido da palavra. No conceito satânico, o amor livre significa exatamente isso: liberdade de ser fiel a uma pessoa ou de satisfazer teus desejos sexuais com tantas pessoas como creias necessário, para satisfazer tuas necessidades particulares. Então o satanismo ele diz: se você sente necessidade sexual de estar com uma única pessoa, necessidade sexual, emocional, física, psicológica, enfim, de estar casado com uma pessoa e de ser fiel somente a essa única pessoa, faça isso. Se por outro lado tu deseja ter relação com o maior número de pessoas possível e isso te traz felicidade, faça isso. Se por outro lado tu sente necessidade de não ter relação sexual com nada, com ninguém, de repente a relação sexual até te faz mal, então não tenha relação sexual com ninguém. Um satanista ele pode ser monogamista, ou seja, ter só uma esposa, pode ser polígamo, pode ter várias mulheres, né, de acordo com o que ele desejar, ou pode ser também celibatário, não ter relação com nenhuma mulher, viver a vida da maneira como achar necessário, ou até mesmo homossexual, ter relação com várias pessoas da sua própria, uma pessoa ou várias pessoas, enfim, de acordo com o que ele deseja, com pessoas do mesmo sexo. Faça aquilo que te faz feliz. Essa é a ideia da Bíblia satânica. O satanismo, segundo a Bíblia de Satanás, valoriza a liberdade individual de cada um, do tipo, faça o que queres, ou como diria Bart Simpson, eu faço o que eu sinto vontade, né? Isso Bart Simpson naquele filme falou. O satanismo aprova qualquer tipo de atividade sexual que tende a satisfazer adequadamente todos os teus desejos individuais, sejam eles heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou ainda assexuais, se assim preferes.
É interessante que quando a Bíblia satânica fala dos vampiros psíquicos, ela está nos falando daquilo que mais tarde, né, alguns autores psicólogos iriam chamar de psicopata. Então, quando a Bíblia satânica ela fala que a gente deve se defender, aprender a se defender dos vampiros psíquicos, o que a Bíblia satânica chama de vampiros psíquicos é aquilo que, por exemplo, alguns psicólogos, alguns psiquiatras vão chamar de psicopatas. Pessoas que só sugam as tuas energias, as tuas capacidades, a tua condição econômica, financeira, enfim, vivem como usurpadores. E a Bíblia satânica nos ordena que o indivíduo se mantenha longe dos psicopatas, que o indivíduo se mantenha longe dos assim chamados vampiros psíquicos. Depois, para o satanista, o suicídio é algo negativo, mesmo na forma de mártir, que nada mais é que um suicídio em prol de causa religiosa e valorizado pelos membros da mesma. As 3 celebrações religiosas mais importantes do satanismo são o aniversário da própria pessoa, a noite de Santa Walpurgis, ou Walpurgisnacht, segundo a língua alemã, e Halloween, dia das bruxas. O primeiro dia mais importante é o aniversário da própria pessoa, porque o satanismo ensina que se as religiões criaram seus deuses à imagem e semelhança dos homens, então os homens são deuses. Por isso deve o homem comemorar seu aniversário igual comemora o nascimento de uma divindade. Segundo o livro de Satã, de fato, não se faz missa negra no satanismo, de Anton LaVey, por ser isso uma mera paródia e um psicodrama da missa católica. Mas a missa católica é, na verdade, um psicodrama e uma paródia de antigos rituais pagãos. Então, uma missa negra seria considerada uma mera redundância. Tá? Então, os satanistas de Anton LaVey, segundo a Bíblia satânica, não fazem missa negra. Tá? A Bíblia satânica ela também fala que o verdadeiro satanista não faz sacrifícios humanos, porque o ser humano ele é considerado uma divindade dentro do satanismo de Anton LaVey. Então, por isso que no satanismo de Anton LaVey não se faz sacrifícios humanos, tá? Porque seria como se você estivesse matando um deus. Tá? No livro de Belial, que está relacionado ao elemento terra, no livro de Belial está dito que não existe magia negra nem branca, mas sim uma única magia. Não há um único bruxo branco que não estude magia para ter poder pessoal, autonomia, etc. A magia é definida como a mudança de situações ou eventos segundo a própria vontade, os quais, de outra maneira, não poderiam mudar-se. Segundo a Bíblia satânica, nunca ninguém na Terra realizou estudos de ocultismo, metafísica, yoga e outros conceitos de luz branca sem ter como meta poder pessoal e gratificação. Segundo o livro de Belial, que fica dentro da Bíblia satânica, a maioria das mulheres que morriam ou eram levadas a julgamento por bruxaria não eram de fato bruxas, pois as verdadeiras bruxas usavam seu glamour, palavra que originalmente significava bruxaria, para enfeitiçar seus acusadores. As verdadeiras bruxas até mesmo dormiam com seus inquisidores. Fascinação, então o Anton LaVey aqui ele vai falar de fascinação e glamour, que são 2 palavras bastante usadas hoje em dia até na moda. Fascinação originalmente significava mal olhado, por isso uma mulher que tinha a capacidade de enfeitiçar com o olhar ou fascinar os homens com o olhar era considerada bruxa. No livro de Belial é dito que uma pessoa ética e lógica é aquela que sofre os males da magia e simula que nada está acontecendo, da magia alheia e simula que nada está acontecendo. No livro de Belial está dito que o primeiro ingrediente de um ritual satânico é o desejo de obter algo, desejar de fato alguma coisa imaginando tê-la. O segundo elemento da magia é saber o momento certo de lançar o feitiço. Geralmente as pessoas são mais passivas e suscetíveis de serem enfeitiçadas durante o sono, e geralmente depois de 4 ou 6 horas do início do sono, quando estão começando a sonhar. O terceiro elemento da magia é ter imaginação, escolher, por exemplo, um objeto que represente a pessoa a ser enfeitiçada, e com imaginação ver a coisa toda dando certo. O quarto elemento é o da direção, direcionar as energias para o alvo do ritual. O quinto elemento é o do equilíbrio,
saber as suas próprias capacidades. Não adianta uma pessoa sem talento musical desejar e fazer rituais para ser um ótimo cantor. Deve-se sintonizar com a natureza. A magia é como a natureza mesmo. O êxito na magia requer que se trabalhe em harmonia com a natureza e não contra ela. O livro de Leviatã, que é posteriormente o último, né? O livro de Leviatã ressalta ainda a importância de se usar bastante as emoções durante o ritual. Algumas vezes aparece a palavra excelso no livro, tá? Que tem a ver com algo excelso, algo grande. Tá? E isso aparece muito em rituais e na linguagem enoquiana, quando o livro vai nos apresentar a linguagem enoquiana. Depois de passar pelas 19 chaves enoquianas, né, depois vem os apêndices. Nos apêndices funciona como um glossário, ele apenas discute para nós palavras que são muitas vezes consideradas difíceis para o leitor leigo, né, que não conhece nada do assunto. Então, a grande regra do satanismo, tá, segundo Anton LaVey, aqui, é exatamente a não... É exatamente você aproveitar a vida, tá? Você viver a vida, você não abrir mão daquilo que te causa prazer, daquilo que te agrada. Segundo a Bíblia satânica, tem muito mais gente satanista do que se imagina, no sentido de que tem muita gente que não sabe que é satanista, mas na prática é satanista. Por exemplo, vamos nos basear nos seguintes exemplos. Uma pessoa, Jesus Cristo na Bíblia, ele falou o seguinte: não faças as vossas obras para ser desvistos pelos outros, tá? Me apresente, o livro de Satã, ele faz essa citação da Bíblia, inclusive ele diz o seguinte: me apresente uma pessoa intelectual ou um grande artista, um grande escritor, um grande musicista que não faça suas obras para ser vista pelas outras pessoas. Me apresente um grande médico que não trabalhe em cima da cura das doenças de seus pacientes sem colocar o nomezinho dele embaixo para ser visto, para ser apreciado. Me mostre algum grande pintor que não tem escrito na tela o nome dele mesmo para ser visto, para ser apreciado. Se Beethoven não tivesse colocado o nome dele mesmo nas suas músicas, nas suas óperas, nas suas partituras, enfim, hoje nós não saberíamos sequer que Beethoven existiu. E outra pessoa teria pego, roubado aquelas obras musicais dele e teria usado aquilo ali como se fosse do outro, não dele, do Beethoven. Por exemplo, se Beethoven não tivesse escrito o nome dele nas obras que ele produzia, hoje nós não saberíamos sequer da existência de Beethoven. Se um grande escritor escrevesse um livro e colocasse esse livro dentro de um baú ou dentro de uma gaveta e dissesse: não, eu não vou me aparecer para as outras pessoas, eu não vou fazer essa obra para ser visto pelas outras pessoas. Não, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, ninguém vai ficar sabendo que eu existo, e deu. Não é isso o que acontece na vida real, não é mesmo? E na vida real, mesmo o escritor faz de tudo para se aparecer, faz de tudo para mostrar que os livros dele são bons. Se um escritor não tivesse feito isso, hoje nós não saberíamos da existência de Luís Vaz de Camões, porque ele teve que fazer isso, nós não saberíamos da existência de Homero, nós não saberíamos da existência de Virgílio, de Ovídio, de Hesíodo, que escreveu a Teogonia e também a obra Trabalhos e Dias. Nós não saberíamos a existência de nenhum escritor, de nenhum grande escritor. Então, no fundo, todo ser humano, segundo a Bíblia satânica, todo ser humano, no fundo, é um satanista, embora a maioria não concorde com isso, não aprove isso. E isso acontece inclusive no meio religioso. Vocês já viram algum grande líder religioso que não coloque o nome dele naquilo que ele escreve, naquilo que ele faz, naquilo que ele declara? Se o objetivo dele é fazer com que o ser superior seja exaltado e glorificado e ele desapareça para que o seu Deus apareça, então me explica por que o nome dele está em tudo que ele produz? Por que o nome dele aparece nas músicas que ele produz? Por que o nome dele aparece nas pregações, ou nos sermões, ou nas homilias que ele faz? Por que o nome dele aparece nos livros que ele produz? Por que o nome dele aparece em tudo? Então, quer dizer, no fundo, todo ser humano é satânico. A grande maioria, pelo menos, dos seres humanos são satânicos.
porque a maioria de fato faz as suas obras para ser visto pelas outras pessoas, e se não fizer isso morre de fome, tá? Por exemplo, a questão da avareza, que é um dos 7 pecados capitais, tá? Uma pessoa que não for avara, ela sequer sobrevive na sociedade. Os 7 pecados capitais são soberba, ira, glutonaria, luxúria, avareza, preguiça e inveja. Uma pessoa que não sente, por exemplo, ira, que não se irrita quando alguma coisa sai errado, ou que não se irrita contra os causadores que estão prejudicando o desenvolvimento intelectual e emocional dele, essa pessoa não vai ir muito longe. Uma pessoa que não sente avareza não vai ir muito longe. Uma pessoa que não tem orgulho, tá? Que não gosta de se orgulhar, que quer lutar contra o orgulho, essa pessoa não vai ir muito longe, porque ela precisa necessariamente ter um pouco de orgulho para escrever, né, o nome delas nas obras dela. Santo Agostinho, bispo de Hipona, se Santo Agostinho não tivesse escrito o nome dele nas obras dele, hoje sequer saberíamos da existência de Santo Agostinho. Quantas pessoas com brilhantíssima capacidade intelectual, inteligentes, escreveram coisas, guardaram, jogaram fora para manter a humildade, para que ninguém soubesse que elas existiam, agiram no oculto, né, ficaram ali quietinhas, para que ninguém soubesse que elas existiam, porque senão Deus iria castigá-las se elas colocassem os nomezinhos delas em tudo quanto era lugar. Mas Santo Agostinho não fez isso. Santo Agostinho foi lá e escreveu o nome dele bem grande nas obras dele. O mesmo acontece com Santo Tomás de Aquino. O mesmo acontece com São Francisco de Sales, que escreveu a obra Filoteia. Então, assim, a Bíblia satânica muitas vezes ela se utiliza da lógica, né? Na maioria das vezes ela se utiliza da lógica. Eu, por exemplo, quando entrei em contato com a Bíblia satânica, eu me lembrei, nossa, de certo vai ter ali rituais terríveis, coisas terríveis, assim, né? Tava apavorado, nossa, vai ter coisa terrível. De repente eu me deparei com um livro que falava sobre mim, falava sobre um grande número de pessoas que eu conheci, que eu conheço ainda na minha vida e que certamente eu ainda vou conhecer. Falava sobre, sabe, situações do dia a dia, né? Questionava as mesmas coisas que eu questiono, lidava com as mesmas coisas que eu lido, quer dizer. Então, não era aquele livro terrível que eu achei que seria, não é aquele livro, sabe? Eu não estou tentando aqui promover satanismo nem nada do gênero, mas eu estou tentando se mostrar que muitas vezes o nosso preconceito nos impede de ver a grandeza, né, que está ao nosso redor, né? A grandeza de obras filosóficas, a grandeza de obras literárias, a grandeza de obras religiosas, a grandeza de várias coisas, de músicas. Tem gente que diz, eu não vou escutar aquela música porque aquela música não combina com a minha ideologia e tal. E aí às vezes deixa de escutar uma baita música, uma música que é uma verdadeira obra de arte, só por causa disso. Então tá aí, pessoal, né? A Bíblia Satânica, de Anton LaVey, tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, seus comentários, né? Se algum dia vocês já leram essa Bíblia Satânica, o que vocês acharam dela, enfim, coloquem aí o que vocês acham, tá? Perguntem, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Eu tô bem capacitado para responder perguntas sobre esse tipo de assunto. Coloquem aí o que vocês acham, tá, pessoal? E, né, lembrando que o satanismo de Anton LaVey não é a totalidade do satanismo. Existem vários tipos de satanismo. A verdade é essa, tá? Então cada grupo satânico tem a sua própria ideologia, tá? Isso também a gente tem que deixar claro. Não existe o satanismo, assim como não existe o cristianismo, assim como não existe o budismo, o hinduísmo, ou não sei o que. Não existe isso, tá? Por exemplo, se tu vai apelar para o cristianismo, tu tem o cristianismo protestante, tu tem o cristianismo católico, tu tem o cristianismo espírita. Se tu vai para o budismo, tu tem várias escolas budistas, várias tradições budistas. Se tu vai, por exemplo, para o lado do islamismo, tu tem os xiitas, os sunitas, os sufistas. Se tu vai para o lado do judaísmo, tu tem vários tipos de judaísmo também. Se tu vai para o lado do... Enfim, qualquer direção que tu for,
qualquer lado que tu for, qualquer religião que tu for, tá? Até no ateísmo, existem vários tipos de ateísmo, né? Então, o agnosticismo, que é a negação de um ser superior, também existem vários tipos de agnosticismo, né? Então, quer dizer, tem várias coisas de cada lado, entendeu? Não existe né? Então, por exemplo, esse satanismo que a gente está abordando nesse vídeo, essa obra, Bíblia Satânica de Anton LaVey, ela tem a ver com o satanismo de Anton LaVey, tá? Anton Szandor LaVey, tá? Que nasceu naquela data que eu disse e morreu naquela data que eu falei. Mas existem outros tipos de satanismo que não concordam muito com as ideias de Anton LaVey, tá? Então, existe todas essas questões, tá certo? Então, se a gente fosse explorar isso mesmo, nossa, daria um vídeo de mais de 1 hora de duração. Agora, só por falar da Bíblia Satânica, já deu um vídeo de mais de meia hora, né? Provavelmente a maioria nem vai assistir tudo, né? Espero que todos assistam, né? Mas, né, é isso então, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, né? Se inscrevam, tá? Deixem seus comentários. Enfim, um forte abraço e até mais. A gente se vê na próxima, então. Forte abraço, até mais.